Senhoras e senhores, boa noite. Daremos início à solenidade de diplomação da nova administração do Instituto dos Magistrados do Brasil, triênio 2013-2016. Compõe a mesa as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor desembargador Bernardino Machado Leituga, presidente em exercício do Instituto dos Magistrados do Brasil; a excelentíssima senhora desembargadora Nilza Bittar, terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; o excelentíssimo senhor desembargador Henrique Nelson Calandra, presidente da Associação dos Magistrados Brasileira; o excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Delorto, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. O Instituto dos Magistrados do Brasil foi fundado em 15 de março de 1979 por um grupo de juízes da primeira instância do Rio de Janeiro, que tinha como ideal uma instituição que pudesse ser um fórum de debates e de cultura, pugnando por manter inalterável o prestígio do Poder Judiciário, a autoridade de seus membros em difundir o amor e o respeito à justiça e ao direito. Na década de 80, o MB foi declarado de utilidade pública, estadual e federal. O Instituto dos Magistrados do Brasil é uma sociedade sem fins lucrativos e tem por objetivo promover simpósios, cursos, conferências, debates e estudos, pesquisas sobre assuntos jurídicos, sociológicos ou de interesse geral para a magistratura. Com sede no Rio de Janeiro, o MB está presente em todos os estados brasileiros, através das seções regionais que ajudam a disseminar a cultura jurídica por todos os recantos do país. Registramos também a presença das seguintes autoridades: o coronel Sérgio Simões, secretário de Estado de Defesa Civil, representado neste ato pelo coronel bombeiro militar, Dr. Eduardo Ramos dos Reis, corregedor interno; Dr. Lelis Marcos Teixeira, presidente da FETransport, representado neste ato pelo Dr. Victor Farvalha; o Vladimilson Borges de Aguiar, contra-almirante; e o Dr. Luiz Fernando Pinto da Silva, secretário adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Niterói. Registramos e agradecemos a presença dos demais desembargadores, juízes, membros do Ministério Público, da Defensoria, das Procuradorias do Estado e do Município, autoridades, advogados e a Rio Ônibus, na pessoa do Dr. Otacílio de Almeida Monteiro, vice-presidente, e da AMIL, na pessoa do Dr. Dixon. E também registramos a presença do Monsenhor Sérgio Costa Couto, neste ato representando o arcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dorani João Tempesta. Fará uso da palavra o excelentíssimo senhor desembargador Bernardino Machado Leituga, presidente em exercício do Instituto dos Magistrados do Brasil, para dar início aos trabalhos da sessão solene da diplomação da nova administração do MB. Boa noite. Com a necessária emoção, que eu declaro aberta esta sessão solene de diplomação da nova administração do Instituto dos Magistrados do Brasil para o próximo triênio de 2013 a 2016. Ouviremos neste momento a execução do hino nacional brasileiro.
abraço forte em teu seio, ó liberdade. Desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és teu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol esplendente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão na América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Presidente em exercício do Instituto dos Magistrados do Brasil. Excelentíssima senhora desembargadora Nilza Bittar, eminente colega e terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero pedir vênia a Vossa Excelência a todos para, em seu nome, saudar todas as demais autoridades e todos os presentes a esta solenidade. O dia de hoje pode ser traduzido de uma forma simples ou mais composta. Eu ontem me lembrava de Juscelino Kubitschek de Oliveira, o grande presidente do Brasil. Quando ele, visitando o canteiro de obras da construção de Brasília, ele viu dois operários, dois candangos, fazendo o mesmo trabalho. Aproximou-se, como era do hábito dele, e perguntou a um: o que você está fazendo aí? E ele disse: estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro. Ele disse: e você? Ele disse: eu estou ajudando a construir a capital do meu país. Essa diferença mostra a grandeza de cada um. Quem é pessimista, quem é otimista. Eu aqui podia dizer e me limitar a encerrar este discurso apenas dizendo o seguinte: é hora de chamar à mesa o novo presidente. Mas eu não faria justiça nem a mim, nem a muitas pessoas, em especial uma que aqui não está. É verdade que eu sou o primeiro vice-presidente no exercício da presidência e estou aqui encerrando um mandato de 3 anos.
Mas é verdade também que não é só isso. Eu estou encerrando, fechando com chave de ouro uma gestão, uma época, um período iniciado há 19 anos pelo nosso ainda presidente, e o será por muito tempo na nossa memória, o desembargador Jorge Uchoa de Mendonça. Quero, nos poucos minutos que tenho, rememorar que remonta ao ano de 1994, quando ele me procurou. Eu já era primeiro vice-presidente do Instituto, e ele manifestou o desejo de compor a diretoria desta casa. E eu, de pronto, disse: a sua pretensão é justa e é oportuna, porque estamos em época de formar uma nova diretoria. De antemão, lhe asseguro que a sua pretensão será bem recebida. Em seguida, fui ao presidente de então, que disse a mesma coisa. E eu comuniquei: olha, o presidente, conforme eu havia previsto, deu-lhe as boas-vindas, mas quer conversar pessoalmente. Só que eu não fiquei sabendo que nessa conversa posterior alguma coisa não andou bem. E então o nosso presidente Uchoa me agradeceu e disse: olha, eu não quero mais integrar a chapa. Eu fui desafiado e agora eu vou fazer uma chapa para enfrentar as eleições e vou ganhá-las. E assim ele o fez. Fez uma chapa em 1994, teve uma retumbante vitória e começou uma trajetória de 19 anos na presidência desta casa. Foram 8 eleições de mandato de 2 anos e o último de 3 anos. Nesse período, ele só teve adversários em 3 eleições, o que já é sintomático quanto à qualidade do seu trabalho e da sua própria personalidade. Só que na última eleição, ainda vitorioso mais uma vez, ele me disse, dias depois, que ele não estava satisfeito. Ele não sentiu mais o mesmo clima de então entre nós, magistrados associados do Instituto. E disse que era hora de pensar na sucessão. E dias depois voltávamos a uma conversa mais antiga que tínhamos, no sentido de fundarmos uma academia de magistrados, nos moldes da Academia Paulista. A conversa ficou para se desenvolver mais adiante e, falando de sucessão, começamos a analisar nomes. E ele foi assinalando uns e outros, vários foram selecionados, mas teve um nome que eu senti que os olhos dele brilharam mais. Esse nome era de um amigo dele, fraterno, amigo de família, amigo todas as horas, amigo a quem também ele ajudou muito na carreira. Esse nome foi o de Roberto Guimarães. Guardamos aquilo e aquele primeiro ano do último mandato transcorreu em 1910. Em 1911, percebemos que alguma coisa não ia bem com o presidente. Os funcionários começaram a perceber a mesma coisa, e todos quanto lá chegavam também. E aí, eu acho que quando ele falou lá atrás que não estava satisfeito com o ambiente, eu acho que ele talvez estivesse pressentindo o que o destino lhe pregaria pela frente. Ele adoeceu. Foi lentamente adoecendo ao longo do ano de 2011, e eu achava para mim que ele estava apenas sob efeito de fortes medicamentos, mas não era o caso.
final de 2011, a própria família comunicou que ele não tinha mais condições de vir de Niterói para cá, e ele terminou por assinar um requerimento de licença para tratamento de saúde. Então, ingressamos no ano de 2012, e eu procurei o desembargador Roberto Cortes, o segundo vice, e disse: olha, temos que cuidar realmente da sucessão. As previsões não são otimistas e o tempo vai passando, não podemos deixar que alguém se aventure nesta nossa casa que para nós é sagrada. E então fomos procurar aquele que era a preferência do presidente, que era o desembargador Roberto Guimarães. E Sua Excelência pediu um tempo para falar com quem de direito. Quero conversar com a minha esposa. E assim o fez, e veio com a resposta positiva. E me disse o seguinte: eu aceito o cargo. Estávamos eu e o desembargador Roberto Cortes juntos. E ele disse: eu aceito o cargo, mas tem uma condição. A condição é que vocês fiquem comigo, que vocês continuem me dando apoio. Sem o que vai ser mais difícil, muito mais difícil. E nessa hora, eu que estava junto com o Roberto Cortes, psicologicamente desligado ou se desligando do Instituto, voltou tudo outra vez. Nos enchemos de orgulho e desistimos da ideia de deixar o nosso Instituto do Magistrado do Brasil. Aceitamos o pedido de imposição de Sua Excelência, o desembargador Roberto Guimarães, e iniciamos a campanha vitoriosa, e tão fulgurante é a candidatura dele, que nem candidato apareceu, mais uma vez. Então, o que eu quero dizer é que, quando o presidente Uchoa assumiu a presidência, o Instituto tinha 15 anos de vida, era um jovem adolescente instalado numa pequena sala do corredor B da lâmina 1 do Tribunal de Justiça. O espaço era pequeno, cabia uma mesa de reuniões, pouco mais do que isso, e ele realmente, o Instituto ainda estava naquela fase em que ele era pouco maior do que aquela sala. Aí, sucede que o presidente Uchoa, já mostrando o seu carisma, o seu talento, a sua vocação para o poder e para a realização, ele foi ao presidente do tribunal, o desembargador Gama Malcher, que nos conseguiu 4 salões com recepção, corredor e banheiro. Graças a Deus, isso está consignado numa placa guardada como história, e o desembargador Gama Malcher, autor dessa proeza, também nunca se afastou de nós. E hoje vai ser aqui diplomado presidente do Conselho Fiscal do Instituto. Mas a coisa foi evoluindo. Sob a batuta de Jorge Uchoa de Mendonça, o Instituto ganhou a sua bandeira. E esta bandeira hoje ostenta uma comenda da Ordem do Mérito Judiciário Militar, conferido ao Instituto. Com ele nasceu também a revista Inverbes, totalmente institucionalizada, registrada, tombada, é um patrimônio nosso. Depois veio o boletim e muitas solenidades, festas, congressos e o cotidiano do Instituto, que era apoiar colegas que queriam publicar, que queriam lançar livros. Tudo isso foi acontecendo dentro da modéstia do Instituto, que não tinha muito eco fora das suas
limitações físicas. E o tribunal, o Instituto continuou crescendo. Foi a um ponto em que já ultrapassava os limites do Estado e até do país, porque as nossas revistas alcançaram o exterior. Hoje, esta casa está inteiramente estruturada, institucionalizada, montada para vencer cada vez mais. No último ano fizemos 20 e poucos eventos e estamos modernizados. O Instituto está conectado via internet com o Brasil afora e, quiçá, alguns lugares do mundo. O Instituto tem uma equipe de funcionários que substitui qualquer diretoria se for necessário. Eles sabem muito bem o que fazem e o fazem bem. Esta festa hoje levou-os a trabalhar 2 semanas, desde cedo até altas horas do dia, sem recompensa nenhuma, o mero prazer de servir. Eles se sentem integrados, sentem como se fossem também diretores e magistrados. Então, meu caro desembargador Roberto Guimarães, Vossa Excelência também é responsável por isso. Vossa Excelência vem desde 1994 também, nesta mesma administração. E hoje, para a glória sua e nossa, mais nossa do que sua, a presidência chega às suas mãos. Eu quero dizer o seguinte: na medida em que o tempo passa, nós vamos verificando que uns vêm ao mundo para fazer alguma coisa, outros muita coisa, outros nada, e alguns vêm para tentar atrapalhar. Mas esses nunca conseguiram. A onda a nuvem de fumaça que se tentou lançar sobre nós foi dissipada pela nossa própria força. Vossa Excelência vai assumir o Instituto em condições de voar mais longe. Quero relembrar, por ser justo também, que as nossas sedes lá e cá sempre foram frequentadas por pessoas amigas, pessoas que não são da magistratura, mas por alguma razão chegaram até nós e sempre estão lá. E nunca falharam nas nossas festas, nos nossos eventos. Garantiram muitas vezes uma frequência agradável para o convívio, em troca de nada. Sempre que chegam, ou conversam com a diretoria, ou com os funcionários, perguntam se podem servir de alguma forma. E no nosso último ato da diretoria executiva, assinado por mim, Roberto Couto e Roberto Guimarães, foi uma resolução criando o diploma de amigo do Instituto dos Magistrados do Brasil. Com esse, futuramente, queremos homenagear esses amigos numa tarde tão bela quanto esta aqui. Quanto ao mais, eu aproveito mais uma vez para agradecer todo o apoio que tive nessa difícil missão, não de presidir o Instituto, mas de substituir um presidente à altura do que ora eu represento aqui na saída, Jorge Shoa de Mendonça. Senhoras e senhores, é com muita alegria que eu convido o desembargador Roberto Guimarães para vir assumir o seu lugar de fato e de direito, e receber o diploma que lhe é devido.
Eu tenho a grata satisfação e a suprema honra de entregar ao desembargador Roberto Guimarães este diploma singelo que diz o seguinte: o Instituto dos Magistrados do Brasil tem a honra de outorgar o presente diploma de presidente ao excelentíssimo senhor desembargador Roberto Guimarães, tendo em vista as eleições realizadas em 14 de março de 2013, Rio de Janeiro,